Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Desde que a Rússia começou a invadir a Ucrânia no final de fevereiro deste ano, muita coisa aconteceu e muitas vidas foram perdidas. Enquanto o povo ucraniano sofre com as consequências da guerra, o povo russo está vendo os preços dos produtos subirem por causa das sanções impostas por vários países ao redor do mundo. Apesar das forças ucranianas até o momento terem se saído bem contra o exército russo, é bem possível que eles não aguentem resistir por muito tempo. O que muita gente não sabe é o que vai acontecer quando Vladimir Putin finalmente conseguir o controle da Ucrânia. O país deixará de existir e fará parte da Rússia? A Ucrânia vai perder sua soberania e sua independência? Quais são os planos da Rússia caso um dia o país vença essa guerra? Vem comigo que eu te explico todos os detalhes do plano insano de Putin para quando a Rússia assumir a Ucrânia. No final de fevereiro, a Ucrânia foi alvo de comboios russos que invadiram várias regiões do país. Meses antes, o presidente da Rússia mentiu para o resto do mundo ao dizer que não tinha qualquer intenção de atacar a Ucrânia. Mas no final de fevereiro, a verdade veio à tona. A Rússia fez ataques ao pequeno país em grande escala. Quando o ataque começou, muita gente ficou se perguntando o seguinte: por que em pleno século XXI estamos tendo uma guerra em que milhares de pessoas inocentes estão perdendo suas vidas? Só que para entender melhor essa história, nós precisamos voltar no tempo, até a década de 1930, pouco depois da Ucrânia ter se tornado parte da União Soviética. Pelo fato de serem vizinhos, a Ucrânia e a Rússia são países muito parecidos, tanto socialmente quanto culturalmente. Para você ter uma ideia, muitas pessoas na Ucrânia falam o idioma russo. Durante a década de 1930, os ucranianos viviam em um país de terras férteis e de grande produção de cereais, até que um homem chamado Joseph Stalin chegou ao poder. Ele criou o que ficou conhecido como fazendas coletivas. Com isso, as terras coletivas se tornaram uma espécie de propaganda do governo, onde as pessoas eram vistas felizes, trabalhando juntas em um ambiente agradável. Ao menos era isso que a propaganda soviética passava para as pessoas e para o resto do mundo. Só que, na verdade, por trás dos panos, as coisas eram bem diferentes. Havia confisco de alimentos e a presença do exército soviético no campo para reprimir possíveis revoltas dos camponeses. Segundo dizem por aí, o tipo de política promovida por Stalin era uma estratégia para forçar os camponeses a se unirem à política comunista de fazendas coletivas. Entre os anos de 1931 e 1934, estima-se que 4 milhões de ucranianos tenham morrido de fome devido às políticas adotadas por Stalin. Após a morte de tanta gente, foi enviado um grande número de soviéticos para tentar repovoar o leste do país e, de certo modo, fixar a cultura soviética naquela região da Ucrânia. Durante todo o tempo em que a Ucrânia fez parte da União Soviética, o país teve sua cultura praticamente massacrada. Mesmo assim, a cultura ucraniana resistiu ao longo dos anos. Apesar da grande influência, o país ainda teve certa autonomia nas áreas de cultura e educação. Na segunda metade do século XX, surgiu um forte movimento nacionalista ucraniano que tentava resistir à influência soviética. Essa história da conturbada relação entre Rússia e Ucrânia eu já contei aqui no canal, vídeo que você pode conferir clicando no card que vai aparecer na sua tela. Então, vamos pular essa parte da história e ir direto para a independência da Ucrânia. Como você deve saber, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. Com isso, o grande território que o então país ocupava foi dividido em 15 repúblicas independentes, entre elas o país governado atualmente por Volodymyr Zelensky. Em 1997, um tratado entre Rússia e Ucrânia estabeleceu a integridade das fronteiras ucranianas.
Além disso, quando conseguiu sua independência, a Ucrânia fez um acordo em que permaneceria alinhada com a Rússia. Isso quer dizer que os ucranianos não poderiam nem cogitar fazer parte da OTAN e nem mesmo da União Europeia. Resumindo tudo o que eu expliquei até agora, quando a União Soviética chegou ao fim, a Ucrânia chegou a um acordo com a Rússia de que não poderia fazer nenhuma aliança com países da OTAN, nem mesmo estreitar as relações com os países do Ocidente. Se essa história tiver ficado clara para você até aqui, ficará mais fácil entender o que está acontecendo na Ucrânia e qual o plano de Putin após conseguir tomar o país. Para Vladimir Putin, o que está acontecendo na Ucrânia é uma operação militar, não uma guerra. Ele também afirma que o ato é muito mais uma intervenção de legítima defesa, pois o objetivo da Rússia não é invadir a Ucrânia, mas sim defender a população local de um genocídio. Além disso, Putin defende o objetivo de desmilitarizar e desnazificar o país, que a Ucrânia é um dos países com mais células nazistas do mundo, segundo as palavras do próprio presidente russo. Desde o ano de 2014, vários fatores contribuíram para o surgimento de tensões entre Rússia e Ucrânia. Para começar, houve a guerra do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, que foi deposto nesse mesmo ano após diversos protestos contra seu governo. Em seguida, a Rússia invadiu e anexou a região da Crimeia, no leste do país. A Crimeia fazia parte da Ucrânia desde a década de 1950, quando Moscou atendeu a uma demanda antiga da Ucrânia e transferiu a península da Crimeia para a República. A invasão da Crimeia teve sérias consequências, dando início a uma rebelião separatista nas regiões de Donetsk e Luhansk, que já custou a vida de milhares de pessoas. Além de justificar a invasão pelo extremismo presente na Ucrânia, Putin também tenta evitar a aproximação da Ucrânia com instituições controladas pelos norte-americanos e europeus, como a União Europeia e a OTAN. O líder russo exige que a Ucrânia se desmilitarize e se torne um estado neutro. No dia 21 de fevereiro, em pronunciamento televisionado, Putin reconheceu oficialmente a independência das regiões de Donetsk e Luhansk. No final do ano passado, ele enviou tropas para as regiões de fronteira com a Ucrânia e tudo indicava que ele realmente faria uma invasão, o que só aconteceu no dia 24 de fevereiro. Além de exigir que a Ucrânia se desmilitarize e se torne um estado neutro, ele também quer que a OTAN abandone totalmente sua presença militar no leste europeu, que inclui exercícios militares regulares na Lituânia, Letônia e Estônia. Especialistas afirmam que Putin só resolveu agir porque cada vez mais a Ucrânia estava se fortalecendo e reconstruindo o seu exército desde a anexação da Crimeia em 2014. Podemos dizer que Putin evitou que a Ucrânia se tornasse mais forte para que não houvesse uma invasão mais conturbada no futuro. Mas, Ivan, por que diabos a Rússia teme tanto a entrada da Ucrânia na OTAN? No fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos, junto a outros países, criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou simplesmente OTAN. A organização tinha como objetivo conter a expansão da União Soviética. Atualmente, os membros dela têm o compromisso de se defender mutuamente em caso de ataque armado contra qualquer um deles. Isso está descrito no artigo 5º da OTAN, que diz que os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado-membro. De forma mais clara, a organização surgiu de uma rivalidade com a Rússia, o principal país membro da União Soviética, numa oposição entre o capitalismo e o comunismo. De forma mais sucinta, por motivos óbvios, os russos temem a expansão da OTAN pelo leste europeu e a entrada da Ucrânia para a organização. Para a Rússia, impedir
Um cerco à sua fronteira, com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, é uma estratégia militar para que o país não tenha um inimigo vizinho. Putin ainda afirma, sem provas, que o governo ucraniano está fazendo um genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, que vivem nas regiões separatistas. Essa é a visão dos russos sobre a invasão à Ucrânia. Já os ucranianos veem essa guerra de maneira diferente. Eles acham que a Rússia quer estabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética, uma ação que desrespeita a soberania da Ucrânia, que deveria ter o direito de decidir entre aderir ou não em qualquer aliança. Porém, os planos dos russos falharam miseravelmente. Se no começo da guerra eles tinham como objetivo tomar Kiev e tornar a Ucrânia um país neutro, o insucesso do exército russo fez os planos de Putin mudarem. Provavelmente, a Rússia irá anexar os territórios conquistados para tentar enfraquecer a Ucrânia, de acordo com um comunicado realizado pelo chefe da inteligência militar ucraniana. O presidente russo agora pretende dividir o país em dois, em regiões ocupadas e desocupadas, igual era na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e como continua sendo na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Embora a Rússia não tenha tropas suficientes para tomar todo o país, Putin pode tentar dividir o território da Ucrânia. De forma mais clara, ele tentará impor uma linha de distribuição entre as regiões não ocupadas e ocupadas. O chefe de inteligência ucraniana diz que essa seria a nova estratégia de Putin após não conseguir tomar Kiev e derrubar o governo de Volodymyr Zelensky, fato que fez com que ele tivesse que refazer o seu plano de ocupação. Como essa guerra irá acabar? E se Putin conseguirá ou não colocar seu plano em ação? Essas são perguntas que ninguém pode responder no momento. Tudo vai depender de como as coisas irão acontecer nos próximos dias, semanas, meses ou anos. De qualquer forma, eu espero que essa guerra não dure tanto tempo, pois quanto mais longa, mais vidas são perdidas e mais pessoas sofrerão. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!